Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. Você conhece esse verso? Não? Então vem comigo. O estudo de hoje é na segunda carta de João. Uma carta curtinha, pequena, 13 versos. O verso mais famoso é esse que eu acabei de ler, o verso 9. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Esse é o verso mais famoso. E aqui nós vamos começar a estudar essa segunda carta com o verso 1. O verso 1 ele é riquíssimo, ele dá muitas informações aqui. O verso 1 ele vai falar sobre uma pessoa se direcionando a uma senhora. Vamos lá? O presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos. Bom, essa parte aqui é muito gostosa da gente poder estudar. A gente precisa ir um pouquinho ali no grego, no original, para a gente ter algumas ideias. A primeira ideia é a palavra presbítero. Presbítero, em grego, seria presbíteros. Ele tem a ideia de ser uma pessoa mais velha, um ancião, que casa bastante com a figura de João. Então, é bem provável que João esteja se referindo a ele como um ancião, uma pessoa mais idosa, mais velha, e ele se chama de o presbítero. Mas aí ele se direciona para uma senhora. Então, vem a pergunta, ele está se direcionando a uma pessoa literal ou ele está dando uma palavra aqui meio figurada, né? Bom, em grego a palavra senhora é Kyria. Ela pode ser traduzida como senhora, porque Kyria é a forma feminina de Kyrios, que é utilizada para senhor. Então, Kyria pode ser uma senhora, né, que é o feminino de Kyrios, porém, Kyria é encontrada algumas vezes no Novo Testamento, ou como Kyria ou como Síria. Então, é bem provável que esse nome também seja para uma pessoa. Mas, depois da senhora, tem e aos seus filhos, que é um pronome masculino no plural. Esse aqui é bem claro, não há disputa nenhuma entre os comentaristas, dando a ideia de que ou João está se direcionando para uma família, né? Uma senhora e seus filhos, ou esses seus filhos dá a ideia de grupo. Então, a senhora seria a igreja. Bom, essa aqui é a ideia da carta aqui, da epístola de 2 João, porque quando a gente começa a fazer a leitura, a gente percebe que não é para uma senhora mesmo, é para um grupo de pessoas. E essa carta, ela é muito curtinha, e aí até os comentaristas dizem que é uma carta de muita intimidade, porque ele se posiciona como presbítero e fala para uma senhora, os seus filhos. É bem provável que João esteja se dirigindo a uma igreja, a um grupo de pessoas, tá bom? Então, essa é a ideia aqui. Mas ainda não terminamos o verso 1. O verso 1 é riquíssimo, ele ainda tem mais informação. Então tá lá, o presbítero, a senhora eleita, os seus filhos, a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. Então, João está dizendo o seguinte, eu amo vocês, porque vocês estão na verdade. Vocês abraçaram a verdade e vocês estão nela. E você sabe que em João, lá no Evangelho de João, a verdade é uma pessoa. Quem é? É Cristo. Então, João está dizendo o seguinte, eu acredito que o Cristo é o Messias. A gente já viu isso no vídeo passado. Cristo é a palavra grega para você falar do Messias. Como João, ele é um judeu e a cabeça dele é toda hebreia, judaica, ele vai utilizar Cristo só para falar do grego, mas ele está se referindo ao Messias. Então, ele está se direcionando a um grupo de pessoas que entendeu que Cristo é o Messias. Então, é essa daí. E aí vem o verso 2 que se relaciona com o verso 9, o mais famoso aí da carta. O verso 2 diz assim, por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre. Isso é muito legal, por quê? Porque aqui ele está falando que essa verdade vai permanecer.
Só que aqui ele não coloca o grupo, ele se inclui. A verdade vai permanecer em nós. Isso é muito importante. E o verso 3, para terminar essa parte introdutória, ele usa a famosa tríade de cartas, tanto paulinas como joaninas, graça, misericórdia e paz. Então, essa tríade aí, João não está muito acostumado a utilizar essa palavra caris, que é a palavra para graça. Por sinal, tanto no Evangelho como até esse pedaço aqui da segunda carta de João, João ele fala apenas 6 vezes a palavra caris, graça. Paulo já fala mais de 20 vezes. Entretanto, João ele utiliza mais a palavra ágape, mais de 50 vezes, e o apóstolo Paulo ele fala um pouco do amor, mas não chega a 10 vezes. Não, pelo menos como João, né? Mas, enfim, é só para a gente poder ter essa introdução aqui de que João ele está se direcionando a um grupo de pessoas que aceitou Cristo e ele, Cristo, é a verdade que eles amam e vivem essa verdade. Muito bem. E aí, então, ele agora continua a sua carta, ele começa, então, a desenvolver o seu conteúdo. O que ele quer falar com eles? Ele diz assim: fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade. Então ele está falando, eu estou feliz, eu estou percebendo que vocês estão andando na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. E agora, Senhora, mais uma vez uma linguagem íntima, peço-te não como se escrevesse mandamento novo, senão que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Essa daí é clássica, né? Mas o verso 6 é o verso que eu quero trabalhar com vocês. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouvistes desde o princípio, é que andeis nesse amor. Essa parte é importante e eu queria refletir com 2 passagens bíblicas para nos ajudar que tipo de amor é esse. A primeira passagem que eu quero trabalhar com vocês é do Evangelho de João, capítulo 13. Então, vamos abrir a Bíblia em João 13, 34. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Então, João 13, 34 está dizendo que eu te dou um novo mandamento. E aí, João, lá na sua segunda carta, ele repete isso daí, que vos ameis uns aos outros. Mas tem também uma segunda passagem que é Mateus 22. Vamos lá, a partir do verso 36. Mateus 22, a partir do verso 36. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então tá aí. Aqui há 2 passagens que João ele está utilizando no seu evangelho e no evangelho de Mateus a mesma ideia. Vamos voltar para a carta, lá em 2 João. Aqui no verso 6, mais uma vez ele fala que o conteúdo do amor é que andemos segundo o mandamento. E o mandamento, como ouvistes desde o princípio, é que andeis nesse amor. Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. João ele enfatiza demais o amor como a base, como aquela roldana que vai fazer com que a corda puxe o peso e as dificuldades da vida. O amor é que nos ajuda a fazer esse equilíbrio com as coisas. Porque andar no amor é uma palavra muito abstrata, né? Andar no amor, andar é a prática daquilo que você acredita, sem se corromper, sem dar brecha, sem ir para a direita ou para a esquerda. Você quer fazer exatamente aquilo que você acredita. É esse o princípio? É esse aqui que eu vou fazer. Então isso é andar no amor para João. Muito bem, e aí vem a parte final da carta, que é a parte preocupante, porque a parte preocupante é quando João ele diz o seguinte: olha, eu sei que vocês acreditam nesse Cristo e ele é a verdade, essa é a verdade. Aí então chega no que seria o anticristo. O verso 7 em diante, a gente encontra exatamente esse ensinamento.
porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Então, João ele está falando, vocês têm que tomar cuidado com ele. O verso seguinte fala exatamente disso. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. E aí vem um verso famoso, onde João parece que ele vai fechar a boca do saco. Ele diz o seguinte: todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. Ou seja, não adianta você pregar versos e poesias e literaturas e grandes ensinamentos, se isso não te faz permanecer em Deus. Talvez isso te faça permanecer numa outra pessoa. Isso é o que nós chamamos de evangelho de consumo, né? Você dá uma, duas palavrinhas bonitas, a pessoa está lá gostando, que legal e tal, mas você não levou essa pessoa para Jesus, você levou essa pessoa para você. Muito bem, e aí o verso 10, João termina ali, pelo menos essa parte, dizendo: se alguém vier ter convosco e traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis boas-vindas. Olha, João está sendo enfático, contundente. Se alguém vier com esse papinho para cima de você, nem receba em casa. Ou seja, é evidente que aqui nós temos uma preocupação. Existem pessoas na época de João defendendo essa ideia de que Jesus não vem em carne, existe uma outra ideia que a gente pode compartilhar e tal. E João já está dizendo, esqueça. Meus amigos, eu quero terminar com essa parte aqui dizendo, verso 12, tinha muitas coisas que vos escrever, não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero ir ter convosco e conversaremos de viva voz. Ao terminar essa quarentena, eu também quero me encontrar com vocês de viva voz, mas por enquanto estaremos aqui online participando. Mas não se esqueçam, permaneçam na verdade, porque eu escolhi Cristo e eu também quero estar na verdade. Vamos orar para que nós possamos juntos andar nessa verdade? Oremos então. Senhor nosso Deus, muito obrigado, porque nós entendemos que Cristo é a verdade. Nós queremos andar nessa verdade e queremos andar amando verdadeiramente essa verdade, que Cristo seja o nosso não apenas Salvador, mas o nosso amigo, nosso Senhor. Nos despeça com a tua paz, com a tua proteção, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, não se esqueça aí, inscreva no canal, dá um like, compartilhe esse vídeo. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço, até mais.